Uma boa tarde de salvação, que a doce presença do Senhor transborde no teu lar, na tua casa, nesse instante. A todos os meus irmãos em Cristo, aos ouvintes da palavra do Senhor, aos amigos do Evangelho, aos inscritos aqui presentes, preparei um estudo que tem por título "Por que o cristão não deve participar da festa de São João segundo a Bíblia Sagrada?" E o subtema é "Principais motivos de não participar da festa junina por trás da história de João Batista." Mas vamos por partes. Vamos começar pelo tema aqui. Para você, o que seria a festa junina? Seria só mais uma festa para, digamos assim, alimentar a carne? Estaria destacada só as festas com tradições, comidas típicas, balões, cores? Ou teria algo para trazermos uma reflexão bem mais profunda do que podemos imaginar? Para você que não sabe, a festa junina é uma festa pagã, onde eles fazem criaturas como pontos de partida nessa idolatria. Eles têm como pessoas como Santo Antônio, o próprio São João, né? E São Pedro. Personagens que eles idolatram, chamam eles de santo. Cada um deles tem uma data que é representada. O próprio São João é no dia 24, como a gente sabe, de junho. A de João, do São João, é dia 24. E do Santo Antônio eles celebram no dia 13. E nós sabemos que tudo isso está destacando-se festas pagãs que o cristão não deve participar, indiretamente ou diretamente, porque aquele lugar não é para nós estarmos. Ao contrário, é para nós lembrarmos do que está por trás daquilo. Enquanto eles dizem que estão participando dessa festa de São João, a gente denuncia o que eles fizeram com João Batista. Eles celebram a sua morte, porque foi nessa festa, que foi o aniversário de Herodes, que fizeram o que fizeram com João Batista. A palavra de Deus em Êxodo 20, os versículos 3 e 4 vai dizer assim: "Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra." Então, aprove ao Senhor, aprove a Deus que somente Ele fosse adorado, somente Ele que veio a essa terra, padeceu. Deus enviou o seu único filho
para padecer em meu e no seu lugar. Ele passou dores, foi chicoteado, foi maltratado, blasfemaram contra ele. E mesmo assim, ele foi para o matadouro como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. Deus, na sua providência, o exaltou, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O mesmo que veio a primeira vez para mostrar da melhor forma possível o seu amor para conosco. Assim, ele fará, ele que cumpriu cabalmente todas as coisas, é o mesmo que vai voltar, mas dessa vez ele vem para julgar, para buscar a sua noiva. A primeira ele já veio, agora ele vem para separar o joio do trigo. Encontramos em Mateus 6:24. Você também pode abrir aí a sua Bíblia, ou depois você pode acompanhar também na sua versão. A minha versão da Shed. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Qual é a riqueza que você tem servido? É a Deus ou ao dinheiro? O que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Tem priorizado as coisas que nos traz para perto dele, ou você tem procurado coisas que te afastam dele? Faço essa pergunta para você, porque dentre as nossas decisões e prioridades, o Senhor tem que estar no centro de todas elas. Vamos para o subtema: principais motivos de não participar da festa junina, por trás da história de João Batista. O porquê que eu não devo participar da festa junina por trás da vida de João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi o precursor, aquele que veio abrir o caminho para o Salvador, Jesus. O mesmo João Batista que batizou para deixar o legado. Cristo deixou um legado a partir da sua atitude de o próprio Jesus ser batizado por João Batista. Onde o próprio João Batista disse que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas era para que a Bíblia viesse se cumprir. Que ele passou por o que ele passou. Até, como nós sabemos, que depois do batismo nas águas, ele começou o seu ministério, curando enfermos, fazendo multiplicações de pães, de peixe, de água para o vinho, a cura
do coxo, de cegos, trazendo depois de 4 dias Lázaro para fora, e tantas outras coisas que ele fez. E mesmo assim, os seus fizeram o que fizeram com ele. Levaram ele ao Calvário. Mas também é porque estava escrito que ele tinha que sofrer para trazer esperança para nós. Ai de nós se não fosse Deus, aquele que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Tudo começou na época de Jesus Cristo. Em Marcos 14 ao 29, vai mostrar toda essa narrativa. Mesmo acontecendo o que aconteceu com Jesus, ele foi exaltado pelo próprio Pai. Onde nós sabemos o que aconteceu com João Batista. Ele, por si só, ele era um homem que falava a palavra de Deus. E isso leva muitos a não aceitarem o que a própria palavra do Senhor quer que venhamos a aprender. E foi o que aconteceu com João Batista, onde o próprio João Batista, ele falava em alta voz, exortando que não era lícito ele conviver com Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Como está escrito em Mateus 14:4. E isso fez com que Herodes acendesse dentro dele uma fúria na vida de João Batista. Ele queria encontrar algo para o destruir. E em certo dia, que nós sabemos o roteiro dessa história e de onde surgiu esse festejo da festa junina, aconteceu 2 fatos. Primeiramente, o aniversário de Herodes. E segundo, nesse mesmo cenário de festivo, aconteceu a morte de João Batista. Salomé dançou para Herodes naquele dia. E o mesmo pediu a ela que ela não só desejasse, mas pediu para ela escolhesse o que ela quisesse para presentear. E ela fez aquela dança para Herodes, o rei daquela época, para os romanos. E dentre isso, como eu falei, ele pediu para ela escolher qualquer coisa que ele ia dar a ela de presente. Então, o que foi que aconteceu? Ela perguntou à sua mãe, Herodias. A mesma pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Este mesmo foi decapitado. Você já sabia dessa história? E desta forma, os anos passaram, a festa junina ficou nessa data e muitos celebram como se fosse a noite de São João.
mas não é. Ele está comemorando a celebração da morte de João Batista e o aniversário de Herodes, sendo na noite de São João. Portanto, quando celebrarmos, quando você lembrar desse acontecimento, lembre que foi a morte de João Batista, que foi o aniversário de Herodes. Para nós cristãos, que venhamos abrir os nossos olhos e possamos identificar quem nós hoje estamos adorando de verdade em verdade. Esses mesmos que nós temos por aí, católicos, que canonizam pessoas, criaturas, como o Padre Cícero, nós temos o próprio Papa, até a própria Maria, que no caso, a própria Maria, ela deixou bem claro quem realmente deveria receber a glória. Em Lucas, capítulo 1, os versículos do 46 ao 55, você vê no Cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Quem já leu essa passagem tão linda? Não sei se você já viu, mas nós temos essa passagem sim. Em Lucas, vai ficar bem exposto aí para todos. Vejamos aqui. O Cântico de Maria vai dizer: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o Senhor, santo é o seu nome. Em nenhum momento ela falou que santo, que era para adorar a ela, a venerar ela, mas ela por si só, ela mostrou do ponto de partida para o pressuposto, fim de todas as coisas, que ele, somente ele, deve ser o que? Adorado. Só ele preste culto, só ele a tua adoração, porque é somente a ele que está tudo isso. E ela continua: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então ela tinha por certo que não a ela e também não a nós, mas que a glória, a honra, a exaltação, a adoração seja a Jesus Cristo. Porque somente ele ressuscitou. Nenhum dos outros que eram criaturas e como muitos dizem que devem ser adorados, mas somente um deve ser adorado. Não podemos esquecer também que estas comidas típicas, elas são sacrificadas para estes deuses, para esses que eles têm eles por santo. Então, como diz as Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 12 vai nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você lembra de Daniel? O que foi que ele fez? Ele não foi influenciado. Ele foi usado por Deus para influenciar outros para perto do Senhor. Lembra dos 3 que foram à fornalha? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não deixaram ser influenciados. Eles que influenciaram até Nabucodonosor pela sua desobediência, que mesmo vendo o que o Senhor estava fazendo, mandou os 3. E naquele grande dia, eles puderam, quem estava ali, viram o 4º homem, que era o próprio Deus, que não deixou nenhum dos fios de cabelo deles 3 serem queimados. Lembra de José no Egito? Nós tínhamos um contexto da vida de José, onde do começo ao fim ele era para ser o quê? Um cara que deveria ter deixado de sonhar. Mas o que foi que aconteceu? O Senhor o exaltou. Tinha um contexto totalmente diferente e Deus transformou ele para ser o governador do Egito. Isso é Deus que faz. Ele não deixou ser influenciado, ao contrário, ele influenciou a todos. E aqueles que ficaram contra ele, o Senhor abateu. É isso que Deus faz. Então precisamos ter em mente que fazendo a vontade do Senhor para nós, que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, o Senhor, Ele vai te abençoar grandemente. Faça para Ele, porque dele e para Ele, por meio dele. Que essa seja a sua oração. Que você não venha desfrutar só do que você pensa que está certo, mas que você tenha a convicção e a certeza que você fazendo primeiramente a vontade do Senhor, Ele irá. As demais coisas, Ele fará chegar na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra seja guardada em teu coração. E que ela traga, como ela trouxe para mim, reflexões que com certeza edificou a tua vida também. E trouxe desejo de adentrar a essa tão grande e maravilhosa palavra. E que privilégio que nós temos de tê-la em mão, a palavra do Senhor.